Esse foi um movimento que começou na França, começou há alguns anos na França, que era a questão de olhar o centro cirúrgico, o que a anestesia podia contribuir para, na verdade, para uma sanidade ambiental dentro do hospital e mesmo em relação ao meio ambiente, né? Então tem alguns itens aí que chamam a atenção, né? Lá em cima primeiro tem um monte de seringuinha ali, estão reparando ali, né? Tem um monte de seringa. Aí hoje a gente faz em torno de 343 a 350 milhões de procedimentos cirúrgicos no mundo. A pergunta é, se você abrir uma seringuinha de 3 a mais, sem necessidade, são 350 milhões de seringa de plástico, agulha e assim por diante que vão para a natureza. E depois o anestesista vai no bar e não toma o canudinho. Não toma, exatamente. exatamente. Ou seja, lá fora ele tem uma ação e aqui ele tem outra. E tem uma outra também que vai nessa mesma linha. Que cada um de nós aqui, provavelmente dentro do seu prédio, dentro da sua casa, faz coleta seletiva de lixo, né? No meu hospital, no meu centro cirúrgico, eu tenho como norma. Eu chego, eu peço, eu quero um lixo limpo e um lixo sujo. E eu descarto as coisas no lixo limpo. E eu fotografo. 99%, 98% do que eu descarto é lixo limpo. Aí você vai numa outra sala, tá lá o fulano, tudo sujo. Quer dizer, então você tem uma capacidade aí de reduzir isso e de reciclar, né? de ajudar essa indústria aí muito grande. E tem um outro dado que eu acho que é fundamental. Lá atrás, lembro quando eu tinha falado em relação aos equipamentos de anestesia na Universidade de São Paulo, muito envelhecidos, assim por diante, quase com certeza eles têm que usar um fluxo mais alto de gases para dar mais segurança. Isso. 3, 4 litros, 5 litros. E a gente já sabe o que acontece com isso. Primeiro, o custo é muito maior, e aí o que você vai jogar e gerar para o meio ambiente. Você vai vaporizar muito mais e você vai jogar muito mais anestésico no meio ambiente. Tem alguns dados aí que mostram o seguinte, o tempo de vida anestésico de alguns gases que a gente usa. Do trevoflurano, 1 ano, mais ou menos. Do isoflurano, em torno de 3,3 anos. O desflurano, 14 anos. E do óxido nitroso, 114 anos para ser, entre aspas, inativado na atmosfera. 114 anos. Caramba, isso eu não sabia. É impressionante. Tem alguns países europeus que já proibiram a utilização de óxido nitroso no centro cirúrgico, porque acho que do ponto de vista da anestesia isso não faz uma diferença, e do ponto de vista ambiental ele tem uma enorme repercussão. E uma boa parte, não é só a indústria, não é só a anestesia que usa óxido nitroso, a indústria também usa, a indústria de alimentos, outras coisas, mas essa é uma área. E a outra discussão que tem ainda nessa linha é com relação aos resíduos que a gente elimina, porque não são só os resíduos dos gases. Do outro lado também tem os anestésicos. O que sobrou do seu propofol, o que sobrou do seu fentanil, o que sobrou da sua coisa. Você vai descartar isso. Vai descartar onde? Na atmosfera, no meio ambiente. Né? E aí a questão é que algumas dessas drogas também a gente não tem uma ideia. Então, tem que começar uma discussão nesse sentido. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de mostrar, principalmente para a sociedade civil, que a gente, na verdade, pode incorporar bons hábitos aí que vão repercutir positivamente. O ex-superintendente do lado do HC de Ribeirão, que era um sujeito muito sensato, ainda, né? Ele mostrou um dado uma vez numa reunião que eu fui, que o HC descartou num ano 32 mil litros de resíduo. Desses que sobra em seringa, que o sujeito diluiu mais do que precisava, drogas que não foram usadas, são quimioterápicos, drogas que não podiam ser descartadas no ralo. Perfeito. E que tinham um recipiente especial para ser guardado, 32 mil litros num ano. Tem uma ideia assim do desperdício, primeiro da questão ambiental, a outra questão é o desperdício de dinheiro, né? Dinheiro. Então é uma coisa assim absurda. E o pessoal não se atenta, né? Porque todo mundo vai lá, é mais um, e é uma questão que eu acho que tem que... Eu acho que a sociedade é função da sociedade. É função, criar essa consciência. Totalmente. E o custo do descarte do lixo é muito porque tem uma boa parte do lixo hospitalar que tem que ter um descarte totalmente diferente do lixo habitual. E é muito caríssimo. É caríssimo, é extremamente caro e assim por diante. Se você pega um lixo limpo, põe no lugar do lixo sujo, aquele peso aumenta, vai aumentar uma fortuna. Exato. Né?
Exatamente. Então assim, esse é um tema, na verdade, que entra nessa, eu acho que entra nessa discussão, e eu acho que entra, na verdade, num novo posicionamento da sociedade. Porque não é, na verdade, assim, uma sociedade sem papel, assim por diante. Na verdade, tudo bem, foi legal, foi interessante, uma R sem papel, assim por diante. Mas não se trata disso. Se trata de coisa muito maior do que isso, porque nós estamos falando no Brasil em torno de pelo menos 11 milhões de procedimentos, ou um pouco mais que isso. Se a gente for ver aqui as oportunidades que a gente tem aqui, tanto de reciclar, ou de usar com mais parcimônia, de usar com mais cuidado, ou seja, na hora que eu tenho a tropina ali guardada na gaveta, eu tenho uma seringa de 3 e tenho uma agulha, eu só tenho que ver se o tempo meu de reação ali. Se é um caso de uma criança, ok, vale a pena diluir. Mas se é um outro doente, talvez não vale a pena diluir. Você vai diluir só se você efetivamente precisar. Então, se ela estiver perto de você, com rotulagem, com identificação, como estão em relação às normas, você não precisa diluir um monte de droga profilaticamente. Sim. E a maioria delas até para o mesmo fim. Até para o meso fim. E eu acho que a gente tem que trazer essa consciência, né? E aí, discutir com a indústria farmacêutica, você tem que ter algumas apresentações diferentes, né? Porque a gente falou aqui do Propofol, por exemplo. A grande maioria só tem Propofol com 20 ml na ampola. E vira e mexe, a gente precisa de 2, 3 ml, 5 ml numa criança, ou 6, 7 ml, 4 ml lá numa endoscopia, numa colonoscopia. Você é obrigado a abrir uma ampola de 20 e aspirar. Isso vai jogar no fundo 60%, 70% daquela droga fora. Aumenta o custo, o descarte e, mais ainda, uma outra questão importante de eficácia e efetividade que a gente tinha falado lá atrás, aquelas ferramentas de farmacoeconomia, né? Eu acho que aqui tem uma grande oportunidade da gente mostrar relevância dentro dessa questão da instituição hospitalar aqui, e mesmo para a sociedade civil. Acho que esse aqui é um bom tema para a gente começar. Sem dúvida. Não é?